Voltando aqui o vídeo do professor. Fui pegar o catecismo, saiu sem querer o vídeo aqui, mas vamos continuar aqui, ó. Olha assim. E o catecismo diz assim, católico, tá? A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos, tá? Que na sua pregação oral, pelos apóstolos. Ó, pelos apóstolos. Então, se sair desse fundamento, dessa tradição que vem dos apóstolos, e seguir uma tradição reformada, Zwingli e Calvino, já está fora. Esses apóstolos são filhos da igreja. Está sobre um pastoreio. Está sobre uma jurisdição. Está sendo guiado, João 16,3, pelo Espírito Santo. Que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, tratos e obras de Cristo e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Por escrito, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Só que a gente não tem prova nenhuma dessa tradição. Olha, ele pulou aqui, ó, oralmente, ó. 76, ó. A pregação apostólica, a transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor, a fez de duas maneiras. De duas maneiras. Oralmente, ó, pelos apóstolos que pregaram oral, ó. Pregação oral. Por exemplo, e a ação transmitida tiram aquelas coisas que eu receberam das palavras da convivência e da obra de Cristo. Ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Olha só, cara. Mateus 28, 20, o Espírito Santo está nessa igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Então é uma só revelação. É uma só fonte. Em duas torneiras não pode jorrar duas águas. É uma só água. É uma só pregação. Como foi? Oralmente. Transmitido pelos apóstolos. Que caminharam com Cristo. E os apóstolos deixaram sucessores. É isso que esses caras não querem tirar do fora do contexto. Agora, por escrito. Olha só, cara. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito, que mesmo Espírito que usou as pessoas para pregar oralmente. Agora, esse mesmo Espírito, essa mesma fonte, essa mesma água, está inspirando pessoas para escrever. Então, você fica só com só a escritura? Não, a tradição também é fonte de verdade, fonte de fé, fonte de revelação. Olha só. Do mesmo Espírito Santo puseram-se por escrito a mensagem da salvação. Cara, se negar isso aqui, pô, pelo amor de Deus, cara. São oral dos apóstolos. Poxa, Lucas, como assim a gente não tem... O que a gente tem que seja de algum apóstolo é o que eles escreveram, sob o nome deles. Tá? Porque tudo aquilo que é dito que é tradição oral dos apóstolos varia. Cada autor antigo, e inclusive cada pai da igreja, vai dizer que uma coisa é tradição apostólica. Foi dito de um jeito. E às vezes coisas contraditórias. Então, por exemplo, olha só a manobra que ele está querendo fazer. Se é o mesmo Espírito, esse Espírito Santo é contraditório, esse Espírito Santo vai dar outra revelação? Não, foi transmitido como? Oral. Pelos sucessores, na mesma fonte, da mesma unção e na mesma ação do Espírito Santo. Não é que, por exemplo, São João ali teve como seu discípulo São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia. Foi transmitido oral. E Santo Inácio de Antioquia vai transferir totalmente diferente que São João anunciou para ele? Não, cara. Por quê? Ele esqueceu que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Oh, pelo amor de Deus, professor. Pelo amor de Deus, cara. Olha só. Por exemplo, que Santo Inácio de Antioquia aqui, ó. Você pega aqui. Aqui, ó. A unidade da tradição, ó. Para Inácio, a verdade do evangelho é guardar a viva, ó. Estou citando Santo Inácio aqui, ó. Guiada e viva na comunidade da fé, especialmente na celebração da Eucaristia e na obediência aos padres que receberam o depósito da fé diretamente dos apóstolos.
Não tem como, cara. Agora você pega aqui, ó. Então, cara, como foi transmitido? Tem um magistério vivo. E esse magistério, professor, infelizmente, cara, é guiado pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que guiou, que ensinou os apóstolos deixaram sucessores. E esse mesmo Espírito Santo vai usar esses sucessores. Porque esses sucessores, eles não estão fora da igreja. Está em comunhão com o corpo místico de Cristo. Da onde vem a sabedoria? Foi confiado primeiramente aos apóstolos. E os apóstolos transmitiram isso para as comunidades. Os apóstolos transmitiram isso para os seus sucessores. Não para protestantes, não para reformadores. Oh, pelo amor de Deus, cara. Dá um pause aqui. Então, sim, os apóstolos transmitiram para os seus discípulos. Então, esses discípulos se corromperam, porque não passaram a mesma mensagem que os apóstolos passaram para ele. Foi transmitido, cara. Você pode pegar todos os pais da Igreja Católica, todos os pais, eles não tinham essa visão, cara. Somente a Escritura. Me mostra um que é contraditório, que via somente a Escritura como regra de fé, desprezando a tradição. Para refutar hereges, os pais da igreja reconheciam a autoridade da igreja e a tradição. Não somente a Bíblia isoladamente. Quem fazia isso são os gnósticos, são os hereges que usavam esse versículo bíblico isolado para perseguir, para... Meu Deus do céu, cara. Misericórdia, cara. O cara tá usando o catecismo e distorcendo o catecismo. Igrejas da Ásia, elas celebravam a Páscoa sempre no 14 de Nisan, porque eles diziam que essa é a tradição apostólica de João, de Pápias. E aí? Né? A igreja que não está em comunhão com a igreja católica, ela vai ter a sua própria tradição, cara. Tradição. Se não está em comunhão com a igreja católica, os caras vão fazer o que quer, cara. Se não está em comunhão, se não é a tradição que vem dos apóstolos, tá fora, cara. A igreja de Roma sempre celebrava a Páscoa no 14, no domingo, né, após a lua do 14 de Nisan, porque isso era tradição apostólica em Roma. Como é que faz? Qual que é a data? Algumas fontes, algumas documentações vão dizer que é tradição apostólica você orar sempre prostrado em direção a Jerusalém. A igreja católica faz isso. Parecendo com os muçulmanos, que tem uma direção para eles. Os muçulmanos copiam isso quando eles surgirem, né? Copiam isso dos cristãos. Porque os cristãos orientais, muitos, vão continuar com isso que é de tradição. Olha só, tá vendo? Então já vem dessa ideia. É a tradição, por exemplo, apostólica, o ósculo santo. Então, os homens se beijavam, as mulheres se beijavam. Tá? Ô, meu querido, você tá falando tradição humana, cara. Olha só. Você esqueceu de meditar aqui, o parágrafo você meditou 76, distorceu. Você esqueceu do parágrafo 80, ó. 80, ó. A revelação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si eternamente unidas. E comunicação, pois, provinda ambos da mesma fonte divina. Foram desse certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Olha só, cara. Tradição apostólica, tradições eclesiais, ó. Parágrafo 83. Aqui tem toda a receita para refutar esse herege todinho, ó. Então, cara, ele está citando tradição humana. Simples, que você tem que provar. Os apóstolos deixaram outras tradições. Os apóstolos recorriam a quem? Olha só, para finalizar esse vídeo aqui. Os apóstolos, para refutar hereges, ele recorria à tradição e ao magistério? No final do século II e ao longo do século III, os pais da igreja recorriam como a patrística
perceberam que apenas citar as escrituras não era suficiente para refutar os heréticos. Não é suficiente. Isso ocorria por grupos como os gnósticos e os macionistas, também usava a Bíblia, como os protestantes fazem. Olha só. Como vamos refutar esses caras? Com a Bíblia e com a tradição. E visão do mais sério, certo? Mas reinterpretavam de forma alegórica ou recortava os textos para defender suas próprias ideias. Para resolver esses impasses teológicos fundamentais, como Irineu de Leão em suas obras Adversos Hereges. Olha só. Estou dando pausa aqui porque eu estou tossindo, estou ruim demais. Olha só. Santo Irineu de Leão e Tertuliano, Adversos Hereges. Refutando os hereges. Estabeleceram os critérios teológicos que hoje a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa define como a tradição apostólica e o embrião do magistério. E curso a tradição, a regra da fé. Como os heréticos alegavam possuir ensinamentos secretos transmitidos por Jesus, apenas alguns discípulos, os pais da igreja, contra-atacaram com o princípio próprio da publicidade da fé. Olha só que interessante, depositário visava a regra da fé, regula fide, era o resumo da doutrina cristã que deu origem aos credos em sua interpretação da Bíblia. Contradizia que a Igreja Universal sempre pregou abertamente desde o apóstolo, ela era destacada como falsa. Aqui você vai ver todo o contexto. Eles recorriam à autoridade da igreja. Argumento, a de Tertuliano, prescrições, o Tertuliano foi ainda mais radical em sua obra Prescrição dos Heréticos. Ele usou um argumento jurídico romano. A escritura pertence a direito à igreja legítima, portanto, os heréticos sequer tinham direito de usar a Bíblia para discutir, pois não podia provar suas origens a partir da linha sucessória dos apóstolos. Cara, sim, os hereges vão citar a Bíblia, os hereges vão citar Escritura, os hereges vão citar versículo bíblico, os hereges vão citar falas de paz da igreja, os hereges, mas não tem como. A autoridade vem da igreja, a interpretação correta da Escritura. Pelo amor de Deus, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto, missionário católico. É muito interessante você conhecer o catecismo, cara. Muito interessante. Salve Maria.